Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Joseph Smith está na Bíblia, ele está escrito lá literalmente, certo? Você encontra o livro de Mórmon em alguma parte da Bíblia, tá? Essas questões elas são feitas a santos dos últimos dias e a gente vai lidar com elas, certo? E esse vídeo visa gerar um pouco mais de entendimento entre protestantes e santos dos últimos dias, tá? Esses dias eu vi um grupo de protestantes que invadiu lá a página Vinde a Cristo, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, e começou a flodar na página, tá? Isso flodar não é nenhum tipo de xingamento, é uma expressão usada na internet para dizer que alguém fica mandando repetidas vezes o mesmo conteúdo, tá? E muitas coisas não faziam nenhum sentido. E você precisa, antes de aderir a qualquer coisa, tá? Você precisa entender como aquela coisa funciona, senão a situação fica como se fosse, para usar uma linguagem das escrituras, que nem na Torre de Babel, né? Um falando aramaico, outro falando mandarim, e ninguém se entende e nada vai para frente, né? Então fica complicado assim, tá? O vídeo é mais ou menos aí nesse sentido, e antes de tudo você verifique o like, tá? Antes da gente entrar no conteúdo. Deixa o gostei, aperta aí que é muito importante. Após isso, vai no inscrever-se, pressiona o botão vermelho. Do lado vai ter o sininho das notificações. Toca nele e coloque em todas, tá? Vai nos comentários, eu gosto de saber o que você pensa. Me fala aí de que igreja que você é. Você que só gosta de assistir aos vídeos, né? Comenta aí. Não me incomode, né? Vou ficar só assistindo vídeo. Não seja assim. Comente aqui, eu quero saber quais são as suas impressões, certo? E, por fim, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, que é muito bom. Porque esse conteúdo é importante que chegue a mais pessoas, tá? Então vê só, tem um exercício que aqui no Brasil, certo? Dentro da filosofia, e quer você goste dele ou não, quem fazia esse exercício era o Olavo de Carvalho, tá? Esse exercício é bem interessante e vai nos ajudar a entender essa situação, tá? Então, esse exercício que eu estou me referindo aqui, consiste em buscar a origem da sua ideia, certo? A origem do seu pensamento. Então, por exemplo, na prática, né, o que é isso? Se uma pessoa chega para mim, e antes você deixa eu secar o meu nariz, tá? Que eu sempre fico com o nariz suado nos vídeos aqui, tá? Mas se uma pessoa chega para mim e pergunta, Joseph Smith está na Bíblia? Eu, aplicando esse exercício a ela, eu diria, de onde vem, certo? Qual é a origem desse seu pensamento de que Joseph Smith tem que estar na Bíblia, tá? E aí, na maioria das vezes a pessoa não vai saber, tá? Algumas podem saber, certo? Mas se a gente for investigar a fundo, e todo protestante que conhece vai saber que a origem dessa ideia de que Joseph Smith precisa estar na Bíblia vem em algo chamado sola scriptura, tá? Então, na Reforma Protestante existem uma espécie de 5 bases, tá? São 5 solas, e uma delas é o sola scriptura, tá? Isso é latim. E o sola scriptura entende que, traduzindo isso, né, seria somente a Escritura, ou seja, somente a Bíblia, tá? A Bíblia é a única regra de fé dos protestantes, entende? Então, quando o sujeito está te perguntando isso, na mente dele, ainda que ele não saiba, ele está com o sola scriptura, entende? Só que vê só, uma coisa interessante, e isso é um fato, tá? Não estou lidando com apenas divergências doutrinárias ou algo do tipo, tá? Isso é um fato. O sola scriptura, ele não é encontrado ipsis literis, certo? Ou seja, literalmente, na Bíblia escrito, tá? Então você não encontra lá, em canto nenhum da Bíblia também escrito sola scriptura, certo? E no próprio entendimento protestante, o sola scriptura, ele fica explícito com a leitura das escrituras que você faz, entende? Mas você não encontra ele em nenhum canto. Do mesmo jeito, pensando ainda como um protestante, vê só, não estou nem pensando ainda como um santo dos últimos dias, né? Pensando como protestante, Joseph Smith não precisaria estar necessariamente escrito na Bíblia, tá? Ipsis literis, nem o livro de Mórmon ou algo do tipo, certo? Aí é óbvio que muitas escrituras para nós santos dos últimos dias alicerçam termos profetas nos dias de hoje, acreditamos em profetas, certo? Mas eu não vou entrar nisso, vou deixar bem simples esse vídeo. Então, o não entendimento dessas coisas
gera muita confusão e gera conversa de maluco na internet, gera conversa de doido, gera uma torre de Babel. Enquanto um está falando um idioma, certo? Outro está falando o outro, e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, esse campo de diferenças, ele pode diminuir, certo? Muitas vezes eu vejo isso quando um protestante está tretando lá com o católico, ou quando o católico está tretando com o santo dos últimos dias, ou protestante com o santo dos últimos dias, né? Enfim, existem campos de convergência que ainda podem ser esclarecidos aí, certo? Mas as pessoas muitas vezes não querem saber disso, né? Mas ao invés de buscar uma conversa em que você aproxime, né, você fica dando círculos em conversa de doido, e aí as coisas não vão para frente, né? Então, eu vejo muito isso, ou seja, tá? Perguntar se Joseph Smith está na Bíblia escrito literalmente é contrariar também o sola escritura da própria fundamentação protestante, certo? Então, só para concluir, certo? As diferenças entre protestantes e santos dos últimos dias é que os protestantes acreditam nos solas, certo? Da reforma protestante, como sendo a fonte de verdade, né? Ou seja, como sendo a fundamentação da sua fé, e santos dos últimos dias acreditam que ainda existem profetas sendo chamados nos dias de hoje, que ainda existem apóstolos, que o cânon das escrituras não acaba no Novo Testamento, certo? Você tem o livro de Mórmon, você tem a Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênio, certo? E como eu disse, entender tudo isso é necessário para você não ter conversa de manicômio, né? Conversa de hospício, entende? E não sair aí fazendo besteira, tá? Então, acho que é interessante a gente observar esses pontos, tá? E, resumindo e terminando, não pergunte se Joseph Smith está na Bíblia, tá? Só para deixar algumas escrituras no final, do porquê santos dos últimos dias acreditam em profetas, certo? E aqui não aderindo ao sola escritura ou algo do tipo, né? Mas citando a Bíblia, que para nós também é fonte de verdade, tá? A gente acredita que a escritura de Amós 3,7 ainda está em vigência, né? Ou seja, que diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? A gente acredita em apóstolos porque Efésios 2:20, certo? Fala que a igreja de Cristo é alicerçada por profetas e apóstolos, né? Então você tem inúmeras escrituras falando sobre isso, certo? Então, é por esses e muitos outros motivos, tá, que a gente acredita no que acredita. Se você quer conhecer mais acerca da fé da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, tem um link aqui, tá, que é o Vinde a Cristo. Eu sempre deixo ele na descrição. Vai lá, acessa que você vai conhecer mais, tá? E, às vezes, conhecer que eu digo, não é só a questão de aderir, né? Porque, vê só, eu sou bem sincero aqui, tá? Eu estudo a respeito da fé adventista. Eu estudo a respeito da fé batista. Estudo a respeito da fé presbiteriana. Estudo a respeito da fé católica, né? Estudo a respeito de hinduísmo, budismo. Por quê? Porque quanto mais eu souber a respeito de determinada fé, quanto mais eu souber a respeito da fé adventista, eu vou poder conversar com o adventista, certo? Quanto mais eu souber sobre um batista, eu vou poder conversar com o batista, e assim vai. Mais do católico, vou poder conversar com o católico, né? Agora, se você não entende nada ou não busca entender, né? Fica difícil, fica conversa de maluco na internet. E aí, fica aí a Torre de Babel, né? Acho que é o melhor exemplo para isso, né? A Torre de Babel. Ninguém se entendia, só dava confusão, né? E é isso, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar em vídeo. Verifique a inscrição, tá? Veja aí o gostei, o sininho, o comentário e tudo mais, certo? É isso que eu tinha para falar e até mais.